Hoje conhecemos uma variedade de tipos de sabonetes e sabões com diferentes texturas, fragrâncias e finalidades. A produção de sabão é uma das mais antigas reações químicas conhecidas. Não se conhece sua origem, mas é provável que tenha sido descoberta por acidente, quando ao ferver em gordura animal contaminada com cinzas, nossos ancestrais perceberam uma espécie de coalho branco flutuando sobre a mistura. Até ele ser descoberto, os primeiros gregos limpavam seus corpos com blocos de barro, areia e pedra-pomes e cinzas e em seguida ungiam o corpo com óleo, que era raspado com um instrumento de metal chamado de estrigil, que removia o óleo e a sujeira. Hoje, aceitamos com naturalidade ideias como tomar banho e lavar nossas roupas com sabão. Entretanto, esse é um costume recente. Em toda a Idade Média, nem a aristocracia, nem a classe pobre tinha muita inclinação para o banho. No século XIX, pensava-se que o sabão era uma mistura mecânica. Chevreul, um químico francês, demonstrou que a formação do sabão se dava por uma reação química. E sobre esse processo que vamos falar. Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Os sabonetes estão disponíveis comercialmente em uma imensa variedade de cores, odores e formas. É importante lembrar que não existe sabonete sem química, hein? Você pode ouvir sobre sabonetes artesanais ou sabonetes menos agressivos à pele, mas todas essas propriedades só são conferidas ao produto porque existe uma composição química bem diferenciada. Sabonetes em barra, sabonete líquido para pele oleosa ou pele seca, com odores de baunilha ou de chocolate, e uma imensidade de aspectos podem mudar de um produto para o outro, tudo depende da química. Como os sabonetes funcionam, como é feito o sabão e o sabonete. Curiosos? Vamos conhecer a química por trás da sua fabricação e da sua ação. Depois da vinheta, apertem o play! Primeiramente, como é formado ou do que é feito o sabão. Essa reação é um dos mais antigos processos orgânicos conhecidos e utilizados pelo homem, permitindo a conversão de gordura animal ou de óleo vegetal em sabão. Isso mesmo, aquela gordurinha que sobra da batata frita ou da sua comida pode virar sabão. Por essa razão, ela é conhecida como reação de saponificação. As gorduras animais e os óleos vegetais são formados por ésteres, que podem reagir com soluções alcalinas, que são bases como hidróxido de sódio ou de potássio, produzindo o sabão. Isso mesmo, o sabão é um tipo de sal e gera também um produto que é um poliálcool, que é a glicerina. Coloca-se alguma gordura ou óleo para reagir como uma base, que geralmente é a soda cáustica, o hidróxido de sódio, em meio aquoso, formando um sal de ácido carboxílico, que é o nosso sabão, e o poliálcool, que é a glicerina. Os sabões mais duros são os que possuem o sódio e são usados para a limpeza comum. Para obtenção de sabões mais moles, utiliza-se o hidróxido de potássio no lugar do hidróxido de sódio. Os sabões de barra utilizam a gordura animal como matéria-prima, enquanto os sabonetes que usamos como para higiene pessoal são feitos geralmente com óleos vegetais no lugar da gordura. Quase qualquer gordura ou óleo pode ser usado para fazer sabão. Alguns tipos mais comuns usados são a gordura animal, figura dos óleos saturados, tais como o óleo de coco, o azeite de dendê, o óleo de palmiste, são os mais adequados para fazer sabão. Os sabões feitos somente com óleos insaturados, tais como óleo de soja, girassol, cártamo, não são geralmente os melhores, ou seja, depende das características dos óleos usados. Os ácidos graxos saturados normalmente produzem espumas bem visíveis, são mais estáveis à oxidação e descoloração dos sabonetes, enquanto ácidos graxos insaturados possuem propriedade de hidratação, eles têm melhor capacidade de limpeza. Os ácidos graxos de cadeia longa, de 14 a 20 carbonos, oferecem melhor limpeza, mas pouca formação de espuma. Os ácidos graxos de cadeia curta, de 6 a 12 carbonos, oferecem rápida formação de espuma, mas com baixa estabilidade, assim como menor limpeza que ácidos graxos de cadeia longa. Essa reação química tem que ser feita com água e até o tipo de água influencia. Apesar de, logicamente, a água na temperatura e pressão normal ser líquida, existe diferença entre água dura e água mole do ponto de vista químico. A dureza da água é definida em termos químicos pelas concentrações dos sais que nela tem. No caso, cátions, cálcio e magnésio, geralmente acompanhados
dos ânions, o bicarbonato, o cloreto e o sulfeto. Essa concentração, quando acima desses valores, é considerada como dura ou mole. Os sabões ficam melhores se foram feitos com água mole, o tipo de água que faz espuma com o sabão e não deixa sedimentos ou resíduos. Existem dois processos principais de saponificação. O processo quente é o processo de saponificação que é feito sob aquecimento. Esse processo acelera a saponificação e evaporação dos solventes, o que diminui o tempo de cura, que é o tempo necessário para a total solidificação da barra. O tempo de cura no processo quente normalmente é de 24 horas. Já no processo frio, a saponificação leva de 18 a 24 horas para anoitecer, mas o processo de cura demora de 4 a 6 semanas, ou seja, mais de um mês, para virar barra. Um dos produtos que são gerados pela reação química da produção do sabão é a glicerina, um poliálcool de grande valor comercial. Então, ela é separada do sabão. A glicerina dissolve-se na água salgada e, como o sabão é menos denso, fica como um sobrenadante na mistura. Como a glicerina tem uma ampla utilização em vários setores da indústria, os fabricantes de sabonetes industriais retiram glicerina para vender por separado. Por isso, os sabonetes artesanais, em que não é retirada a glicerina, têm muitas propriedades de hidratação na pele. São muito desejadas. Diferença do sabão para o sabonete. A diferença é que são adicionados óleos essenciais de origem vegetal, que já têm propriedades favoráveis aos cuidados da pele, além de outras substâncias e misturas, como cremes hidratantes, óleos aromáticos e corantes. Como o produto é destinado ao contato com a pele, são adicionados óleos vegetais como óleo de coco para permitir a hidratação. Outra substância é a própria glicerina. Para o produto ser menos agressivo à pele, é corrigido também o pH do sabonete com a utilização de ácido cítrico ou ácido bórico. Quando a intenção é aumentar a capacidade do sabonete de produzir espumas, as fábricas incluem produtos como óleo de babaçu e óleo da castanha da palma, também chamado de óleo de palmiste. A maior parte do óleo de palmiste usado no Brasil é importado da Indonésia e da Malásia. Quanto mais esse tipo de óleo, mais caro será o sabonete. Dessa forma, o que de fato ocorre quando estamos fazendo a limpeza e não há formação de espumas ou há muito pouco, é que as moléculas de tensoativos estão em sua grande maioria ocupadas, removendo a sujeira, sobrando muito pouco para fazer espumas. Podemos entender então que produz muita espuma significa que, de um modo geral, que ele possui uma concentração bastante elevada dessas substâncias detergentes, mais até do que necessário muitas vezes. São capazes de não só remover praticamente toda a sujeira, mas também o óleo e a gordura produzidas na nossa pele e cabelos. Agora sabemos como o sabão é feito, e veio a pergunta seguinte: como o sabão ou os sabonetes funcionam? Uma das características mais importantes é uma chamada tensão superficial de água. As moléculas da superfície só interagem com moléculas do lado e abaixo, que faz com que as moléculas da superfície formem uma barreira. Essa tensão superficial da água é aquela película que se forma em uma sua superfície em razão das ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Objetos leves, como um clipe, ficam flutuando na superfície da água, mas se a água estiver com sabão, essa tensão superficial é desfeita e o clipe afunda. E é aí que entram os sabões e detergentes, que são também chamados de agentes tensoativos, pois possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água, promovendo uma melhor penetração que ajudam na limpeza. Por isso são tão efetivos para promover a higiene do nosso corpo. E além disso, uma outra característica mega importante, eles interagem tanto com a água quanto com a gordura. Os sabões e detergentes, que são moléculas longas formadas por uma parte apolar, que é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água, e uma extremidade polar, ou seja, que ela tem afinidade pela água. Quando um sabão é agitado com a água, forma-se um sistema coloidal, partículas denominadas micelas. Assim, a parte apolar dessas moléculas presentes nos sabões e detergentes interage com a gordura e a gordura fica na parte interna, em contato com a parte apolar, ou hidrofóbica, enquanto a extremidade polar interage com a água, agrupando-se na forma de pequenos glóbulos dessa micela em contato com as moléculas de água. Desse modo, as sujeiras gordurosas são aprisionadas no centro das micelas e podem ser removidas, e faz com que seja possível a água levar a sujeira embora. Mas o sabão funciona sempre? Para tudo, os sais de cálcio, magnésio e ferro são insolúveis em água. Dessa forma, um sabão não pode ser utilizado com eficiência num meio que contenham esses íons, que é o que eu falei de água dura, uma vez que, nesse caso, os sais insolúveis precipitam e aderem ao tecido que está sendo lavado, ou à beira da pia, por exemplo. A presença desses cátions dificulta a ação dos sabões na remoção da sujeira e da gordura. Se o sabão não funciona, então como fazemos nesse caso? Levou ao desenvolvimento dos detergentes sintéticos.
Assim, os detergentes são os que mais produzem espuma, mais do que o próprio sabão ou sabonete. Os detergentes serão tema para outro vídeo, porque agora já sabemos tudo sobre sabão. Como diz os Mamonas, sabrão cracá. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem um vídeo para todos que gostam de química, conhecer a química das coisas, do nosso dia a dia. No nosso canal falamos de todos os assuntos nerds, científicos, cinema, entretenimento, cultura pop. É a nossa enciclopédia digital, o canal Nerd Tudo. Valeu!